Seja muito bem-vindo ao canal Ensinamentos de Jesus Cristo e você. Muito feliz de ter você aqui. Eu espero que você já conheça os outros vídeos do canal. Se você ainda não conhece esse canal, convido você a se inscrever. Nós temos aulas sobre Jesus Cristo todas as semanas. Falamos, comentamos, estudamos doutrinas, princípios, mandamentos que ele ensinou e que podem tornar a nossa vida muito mais abundante. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar mais uma vez um ensinamento muito importante. Na minha opinião, um dos mais sagrados, né, que mostra a importância de nós nos desfazermos, nos despirmos do orgulho, das coisas que nos prendem a esse mundo e nos tornarmos discípulos de Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre Lucas 5, 27 a 28, o chamado do apóstolo Mateus. Ou Levi, né? Levi depois muda, o nome dele mudou para Mateus. Então, Lucas 5, 27 a 28 diz assim: E depois dessas coisas, saiu e viu um publicano. Prestem atenção nessa palavra, publicano. Nós vamos falar mais sobre ela. Chamado Levi, que mais tarde se torna Mateus. Assentado na coletoria. Coletavam impostos. Né? E disse-lhe, olha o que o Salvador diz para ele: segue-me. E o versículo 28 é muito significativo. Mateus, esse coletor de impostos, a Escritura diz assim: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Para nós podermos entender o que Mateus fez aqui, o discípulo que ele era, o coração que ele tinha, a mente que ele tinha, nós precisamos entender o papel do publicano, dos publicanos, para que isso tenha um impacto e a gente possa entender realmente o que ele deixou para trás em prol de seguir a Jesus Cristo. Então olha só, o termo publicano, que vem do latim, né, publicani, ele refere-se aos homens que eram judeus. Então olha só, eles eram judeus, como Cristo. E eles trabalhavam para o governo romano. E eles trabalhavam coletando impostos. E eles tinham que pagar esses impostos ao governo romano anualmente. Só que esses impostos que eles pagavam eram fixos. Mas eles podiam cobrar quanto eles queriam do povo. Então, se eles tirassem mais do povo, então acontecia que eles ficariam com mais dinheiro. Então é lógico que o que aconteceu, algum tipo de corrupção, e que depois isso se tornou uma coisa tão forte entre eles, que os publicanos eram odiados pelos judeus. Porque se cobrava deles impostos maiores do que eles deveriam pagar. Então eles tiravam realmente o suor, o sangue dessas pessoas para que eles pudessem ter mais lucro em relação aos impostos. E por essa razão, há um detalhe muito importante. A maioria era muito comum os publicanos serem excomungados das sinagogas, da religião judaica. Eles eram excomungados porque eles viviam uma lei material e que estava contra, como eles fossem traidores do seu próprio povo. Então eu queria que você se colocasse nessa posição agora. Mateus, assim como outros publicanos, eles pegavam muito dinheiro. Aquilo tornava a vida deles uma vida muito abastada. Então quem quer sair disso? Quem quer perder o poder, perder o dinheiro? Ninguém. Ninguém quer passar por isso. Então, ou seja, era o caso dos publicanos. A não ser que você tivesse que largar por uma coisa maior do que isso. O que pode ser uma riqueza maior para você do que os seus bens materiais? Então nós vamos responder juntos a isso, entendendo que Mateus, sendo um publicano, tinha muito dinheiro, cobrava os impostos do povo, assim como os outros publicanos.
Mas quando ele recebe, olha só, o versículo 27, quando ele recebe o chamado, segue-me, o versículo 28 se torna muito significativo para nós entendermos o que ele estava deixando. Então, ó, com esse conhecimento de quem eram os publicanos, se torna muito mais significativo o versículo 28. E ele, deixando tudo, ele não deixou qualquer coisa, ele deixou tudo. Essa é a palavra-chave. Levantou-se e o seguiu. E Mateus, ele se torna um apóstolo de Jesus Cristo. Cristo, as coisas que ele ensinava, o que ele era, aquilo que ele preparava e havia preparado para o seu povo viver após essa vida, eram muito mais importantes para Mateus, mesmo ele não entendendo tudo. Mas talvez ele tenha entendido a parte primordial, que Cristo era o caminho. E por essa razão, ele o seguiu. Talvez as outras coisas ele foi aprendendo com o tempo, mas naquele momento, ele sabia. Ele sabia que aquele homem era diferenciado de todos os outros. Ele talvez sabia que ele era o Messias, talvez ele já tinha esse sentimento, e aquilo foi confirmado para ele naquele momento. Então ele larga tudo. Eu vou um pouquinho adiante. Versículo 29 fala assim: E ofereceu-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos. Então havia outros publicanos. Eram os amigos deles. Era natural. Os judeus odiavam os publicanos. Então era natural eles serem amigos entre si. E os publicanos estavam ali, e outros que estavam com ele ali na mesa, a Escritura diz. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos de Cristo, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ou seja, por que Cristo está comendo com esses pecadores? Porque os publicanos, para eles, eram pecadores. A maioria deles tinha sido excomungada da religião deles, por causa do seu modo de vida, por causa da extorsão que eles faziam, dos impostos. Então, aquela pergunta era estratégica. Por que Cristo está com eles? Então, ou seja, tentavam associar ou diminuir a imagem de Cristo pelo fato dele estar com eles. Mas a resposta de Cristo no versículo 31 é muito significativa. Lucas 5:31. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Ou seja, quem está são não precisa de médico, a não ser aqueles que estão doentes. Ele considerava aqueles homens doentes, que precisavam da cura espiritual, poderem sair daquilo. Muitas vezes nós temos uma impressão, e isso acontece no mundo hoje. Muita gente olha para algumas pessoas, né, que têm dinheiro, são ricas, etc. E às vezes você não tem não é abastado financeiramente. E você fala, tem rolo aí, né? Esse cara. Você, de alguma forma, despreza as pessoas que ganharam dinheiro, achando que elas, né, elas têm essa vida, mas como é que eles conseguiram esse dinheiro? Com certeza não foi de uma forma honesta ou alguma coisa assim. E eu quero dizer que existem aqueles que, embora isso não seja uma verdade, né, para muitas pessoas, existem aqueles que conseguiram dinheiro de forma pecadora mesmo, de forma errada. Ou seja, acabam extorquindo o povo e fazendo com que eles tenham que ter uma vida muito mais difícil para o enriquecimento próprio. Nós vemos isso muitas vezes com políticos, com outras pessoas que eventualmente, né, não cumprem o seu papel. E, puxa, será se eles não merecem a salvação, não merecem Cristo? Eles são doentes, tão doentes quanto muitos de nós que somos pobres, mas somos orgulhosos no nosso coração. Muitas vezes colocamos dentro da nossa vida princípios errados, vivemos uma vida
de vícios e tantas outras coisas. Ou seja, Cristo veio para aqueles que pecam, não para aqueles que não pecam. Só que há um detalhe, todos nós pecamos. Cristo veio para todos, ele veio para mim, para você. Então, nós precisamos entender agora que no caso de Mateus, ele tinha muito para deixar para ele poder seguir a Cristo. E esse é o desafio, é a dificuldade que muitas pessoas têm às vezes, porque elas acham, elas estão tão rodeadas de coisas materiais, que elas não conseguem ver a necessidade de Cristo. Né? Porque tudo que elas podem, elas conseguem, elas têm dinheiro para obter essas coisas. Então, o dinheiro se torna o seu Deus. Então, muitas pessoas, por outro lado, eles possuem dinheiro, mas eles reconhecem Cristo na sua vida. Eles usam o dinheiro para que possam abençoar a vida de outros. Então, existem vários princípios que nós podemos pegar aqui, mas o que nós gostaríamos de mostrar nesses versículos é o grande papel do discipulado. E a pergunta que eu tenho para você é: o que você precisa deixar? Mateus deixou tudo. O que você precisa deixar para que você possa seguir a Cristo? Eu deixo esse pensamento, essa pergunta, para que você possa, você mesmo, responder para você, não para mais ninguém, para você. O que precisa ser mudado? O que precisa ser alterado na sua vida para você seguir a Cristo? Quais são as riquezas? E agora eu não estou falando só de riquezas materiais. Quais são as riquezas? Ou seja, riquezas muitas vezes pode ser as coisas em que nós damos mais tempo para a nossa vida. Ou seja, pode ser um esporte, pode ser a internet, pode ser tantas outras coisas que às vezes você dá tanto tempo e que te rouba a possibilidade de você seguir a Cristo com mais devoção, com mais fidelidade. Então, naquele momento, ele ensina aqueles que estavam ali que ele veio para aqueles que eram enfermos. No versículo 32, ele usa a palavra pecadores. Ele fala: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E sabe o que aconteceu? Um outro evangelista fala que não só Mateus, alguns daqueles publicanos que estavam ali, também atenderam ao pedido do Salvador: segue-me, e seguiram com ele. Deixaram para trás as coisas que os impediam de poder encontrar Deus, encontrar as bênçãos que Deus tinha para a vida deles. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos encontrar os elementos na nossa vida que nos impedem de nos aproximar de Deus, de ir na direção dele, de ir na direção das bênçãos maravilhosas que ele tem prometido, preparado, reservado para todos aqueles que são obedientes e fiéis. Então que essa possa ser uma reflexão para cada um de nós. Fico muito feliz de estar com você aqui mais uma vez. Te convido a continuar seguindo o canal, olhando os outros vídeos e aprendendo com Cristo. Então que você possa deixar os seus comentários aqui, se você gostou, deixa o seu like, faz com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Compartilha com sua família, compartilha com seus amigos, faz com que isso se torne relevante para você. Esses ensinamentos semanalmente, diariamente, sempre que você estudá-los, vai trazer paz, conforto e uma libertação para a sua alma, como você jamais experimentou. Então, muito obrigado por estar aqui e eu te vejo no próximo vídeo.